Olá, dou-lhe as boas-vindas. O meu nome é Jorge Amaro, sou psicólogo, sou psicoterapeuta e hoje trago-lhe aqui um tema duro que tem a ver com o abuso sexual de crianças, o abuso sexual de menores. E deixe-me desde já dizer-lhe o seguinte: os familiares, a família, os amigos, são os principais abusadores sexuais de crianças. É realmente um facto. Tem havido muitos casos relatados de abuso sexual de menores e há números oficiais, o Instituto de Medicina Legal tem números e realmente os números têm até, pelos vistos, estabilizado nos últimos anos. Houve uma altura que realmente os números estavam a aumentar, mas agora, digamos, estão estabilizados, mas são números altos. E, portanto, isto realmente são números que podemos considerar assustadores. Números que se mantêm constantes. E deixem-me então repetir isto. A maior parte dos abusos sexuais, são protagonizados por familiares próximos das vítimas. A maior parte dos abusos sexuais são levados a cabo por familiares diretos, por amigos, por vizinhos das vítimas, das crianças. E às vezes os próprios abusadores, são mesmo os próprios pais. Às vezes são os padrastos, às vezes são os avós também são os abusadores. Podem ser os irmãos, podem ser então pessoas a quem as crianças estão confiadas. Portanto, a maior parte dos casos, ou muitos casos de abuso sexual acontece mesmo na própria família. Há muitos casos que são denunciados às autoridades policiais, há muitos casos, mas se calhar esses casos são apenas uma pequena minoria. Há cálculos, há estudos que levam a concluir-se que uma grande percentagem de casos, uma grande percentagem das situações nunca chegam a ser conhecidas, não chegam ao domínio público. Muitas vezes há um silêncio. Há um silêncio porque realmente isso pode acontecer no seio da família. Acontece muito, então, nos casos de crianças internadas, aquelas crianças que estão em lares de acolhimento, crianças que estão em centros de acolhimento, portanto, no centro de acolhimento de menores, acontece muito. E muitas vezes esses casos não são relatados, não são do domínio público. E o que acontece é que as crianças não têm ninguém que os defenda. Porque muitas vezes até nem se acredita nelas ou então a criança sente muito medo, sente muita vergonha e acaba por não expor, por não denunciar a situação. Depois, há muitos casos em que realmente as instituições estão envolvidas. Peço desculpa que estou a olhar para trás para que realmente as pessoas não apareçam no vídeo. Eu estou aqui em plena natureza, mas
Para se me ouvir alguém ali atrás, penso que não, ok, posso continuar então o vídeo. Portanto, estava eu a dizer que realmente as crianças sentem medo, sentem vergonha e não denunciam a situação. E muitas vezes, então, aquelas instituições estão envolvidas e até muitas vezes fazem tudo para evitar que realmente o seu bom nome apareça e que a sua imagem possa ser prejudicada. Portanto, há realmente muitos estudos e estudos que estudam o perfil dos abusadores e realmente chega-se a essa conclusão. Os abusadores muitas vezes são amigos da família, podem ser os vizinhos, podem ser também os próprios pais, podem ser os padrastos e em termos das vítimas também há números, a maior parte realmente são até adolescentes, mas há realmente muitas crianças abusadas e muitas crianças que tinham realmente uma tenra idade. Crianças com menos de 3 anos, há realmente muitos casos. Pode ser realmente muito severo e por isso é que realmente é um assunto que está na ordem do dia e há realmente cada vez mais especialistas a estudar este assunto e a tentar traçar-se um perfil do abusador, portanto, deste abusador familiar, e realmente chega-se à conclusão que, deixe-me então repetir isto, que muitas vezes são os próprios pais os abusadores, são os familiares próximos que podem ser os abusadores. Pais, e há números em relação a isso, em relação ao perfil também dos abusadores em termos de idade e, enfim, andarão naquela franja dos mais ou menos 30, 40 anos, portanto, são pais, são casados. Já em relação às vítimas, as vítimas são muitas vezes crianças do sexo feminino e que muitas vezes não denunciam o facto de terem sido abusadas. O abuso pode ser repetido e também se chega à conclusão que muitas vezes os abusadores sexuais não são pedófilos, não têm que ser homossexuais, não têm que ser pedófilos. Realmente o perfil do abusador pode ser perfeitamente de uma pessoa integrada na sociedade. Portanto, pode ser, digamos assim, uma pessoa perfeitamente normal, entre aspas. Depois, há também aquela ideia que muitas vezes há mentira, que realmente, enfim, há todo tipo de casos, mas muitas vezes a criança não mente. Por vezes acha-se que sim, que a criança mentiu, mas também os estudos apontam para isso. Dificilmente a criança inventa. Enfim, poderá haver alguma fantasia, mas se realmente uma criança relatar, fizer um relato que o meu pai fez isto, fez aquilo, enfim, muitas vezes realmente essa criança não está a mentir, está a dizer a verdade e está a relatar uma situação de abuso sexual. Ultimamente as denúncias têm, ao que parece, aumentado
E mais uma vez eu refiro os dados que o Instituto de Medicina Legal põe à disposição das pessoas, e parece que realmente o número de casos de abuso sexual de menores, antes eu não sei dizer os números certos, mas o que é certo é que ultimamente tem aumentado, e tem aumentado substancialmente, ainda que nos últimos tempos parece que tenham estabilizado, mas em números bastante altos. Muitas vezes considera-se que não há nada a fazer, que realmente até aborda-se a questão da justiça em Portugal ser lenta, mas parece que tem havido avanços neste sentido, e ultimamente já se fala já se consegue, por exemplo, conseguir obtenção da prova. Portanto, isso é realmente um avanço. Portanto, obtenção de provas, obtenção de vestígios no caso do abuso sexual de crianças. Portanto, já há serviços de atendimento em que se podem observar as vítimas a qualquer hora do dia, e, portanto, recolher essas provas que poderão ser depois muito importantes para que a justiça atue. Mas é claro que ainda há muitas situações em que isso é muito difícil, em que é muito difícil encontrar aquelas provas, aqueles vestígios que poderão levar a conclusões mais objetivas. Portanto, há realmente esses exames médico-legais, só que muitas vezes esses exames médico-legais não são realmente conclusivos, porque muitas vezes quando esses exames médicos são feitos, já decorreu muito tempo em relação à situação de abuso. E isto porque realmente há muitas dificuldades, os relatos nem sempre acontecem na hora, acontecem mais tarde, porque precisamente há um grande desconforto. A vítima sente um grande desconforto em relatar naturalmente aquilo que lhe aconteceu. E, portanto, isto é uma questão que tem que ser trabalhada todos os dias. Portanto, esta questão de se sensibilizarem as pessoas, portanto, sensibilizarem os profissionais que trabalham com estes menores, sensibilizar realmente os profissionais da saúde, sensibilizar os professores, mas convém então dizer que já há muito trabalho que tem sido feito, ainda há muito caminho a fazer, e realmente os estudos continuam a ser feitos, e, por exemplo, há estudos que mostram que ao nível dos professores, por exemplo, enfim, os professores até admitem que deviam detectar, que deviam denunciar este tipo de casos, mas muitas vezes os professores até dizem que realmente não se sentem habilitados, não se sentem competentes para o fazerem, porque ainda falta realmente muita informação. Portanto, há muita informação sobre esta matéria, e informação sobre as vítimas, há informação sobre os abusadores, mas ainda falta estudar muita coisa. E uma das coisas que realmente parece que acontece é que o abusador também foi um abusado, em situação
de consulta, em situação de consulta psicológica, em situação de psicoterapia, muitas vezes chega-se a essa conclusão. O abusador foi também vítima de abuso sexual. Fico hoje por aqui. Obrigado pela sua atenção. Espero